Bom, na aula de hoje falaremos sobre associação de espelhos planos. Este é o nosso módulo 8 da frente 2. Bom, como normalmente nós podemos ver, no início de cada módulo nós temos algumas perguntas. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma pergunta em especial, que é a pergunta de número 2. Na expressão n igual a 360 graus dividido por alfa menos 1, para calcular o número de imagens n produzidas por dois espelhos planos que formam um ângulo alfa para um objeto colocado entre as faces reflexivas, qual o significado do menos 1? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos uma imagem onde nós temos uma bola de golfe colocada entre dois espelhos planos, paralelos entre si. Então nós temos, na verdade, infinitas imagens sendo formadas aqui. Nesta outra figura nós temos um periscópio, que é aquele instrumento que os submarinos utilizam, para observar acima da superfície da água quando eles estão submersos. Tudo bem? Aqui nesta outra imagem nós temos o que chamamos de ilusão de ótica. Ou seja, nós temos aqui um ator, que é o nosso objeto, e nós temos aqui dois espelhos planos associados. Ou seja, a visão que a plateia tem deste ator é como se ele estivesse aqui, quando na verdade ele está escondido aqui embaixo do palco. Tudo bem? Esse tipo de ilusão de ótica os mágicos utilizam muito, nas suas apresentações. Bom, aqui nós temos uma outra imagem onde nós temos outros dois periscópios. Esse é basicamente o mesmo deste outro exemplo. Porém, este daqui nós podemos ver que o nosso observador enxerga as imagens invertidas. Tudo bem? Aqui nós podemos perceber de acordo com a reflexão dos raios luminosos que saem da imagem. Ok? Bom, eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem. Aqui nós temos dois espelhos planos associados entre si de um ângulo alfa, e aqui nós temos uma vela, que é o nosso objeto. E aqui nós podemos observar a formação de três imagens. Bom, mas por que três imagens? Nós podemos determinar isso facilmente utilizando essa relação matemática, onde n, que é o meu número de imagens, é igual a 360 graus dividido pelo ângulo alfa, que é o ângulo formado entre a associação dos dois espelhos, menos 1. Lembra que eu falei, gente? Para vocês prestarem atenção na pergunta de número 2, que pergunta justamente o que é esse menos 1 nesta relação matemática. Bom, esse menos 1, na verdade, nós podemos ver aqui e concluir, na verdade, que o ângulo alfa entre esses dois espelhos
é de 90 graus. Por que 90 graus? Vamos lá. Sendo meu ângulo alfa igual a 90 graus, eu tenho 360 dividido por 90, que vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então o meu n é igual a 3 imagens. Por que esse menos 1? Esse menos 1 é menos o objeto. Tudo bem? Então nós vamos ter 4 no total. 1, 2, 3, 4. Porém, este aqui é o meu objeto e não uma imagem formada na associação de espelhos. Então esse menos 1 é justamente isso. É o meu objeto. Eu estou subtraindo 1 que é o meu objeto na associação. Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma outra imagem também, onde nós temos a nossa vela aqui, né, nosso objeto, e a formação de 3 outras imagens. Ou seja, quando o ângulo entre esses dois espelhos for de 90 graus, então nós vamos ter o que? N igual a par, tudo bem? Porque vai dar 4 menos 1, que é a subtração, né, do meu objeto. Então eu tenho a formação das 3 imagens. Ou seja, para qualquer posição que eu colocar o meu objeto entre essa associação de espelhos com o ângulo alfa igual a 90 graus, não importa onde eu colocar o meu objeto aqui, eu sempre terei a formação de 3 imagens. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um gráfico agora, tá? De alfa em função de n. Ou melhor, n em função de alfa. Ou seja, quando o meu ângulo for de 360 graus, eu tenho a formação de 0 imagens. Ou seja, eu não tenho a formação de imagens no espelho. Quando o meu ângulo alfa for igual a 180 graus, eu terei a formação de uma imagem. Quando a minha associação for de 60 graus, o ângulo alfa, eu terei a formação de 5 imagens. Por quê? 360 dividido por 60 vai dar 6. Subtraindo 1, que é o meu objeto, então eu tenho 5 imagens formadas. Tudo bem? Bom, então aqui novamente a nossa relação matemática. Então vamos lá. Se 360 dividido por alfa for par, a fórmula é aplicável para qualquer posição de P, que é o meu objeto, né, entre os espelhos E1 e E2. Se 360 por alfa for ímpar, então a fórmula é aplicável para o objeto P situado no plano bissetor do diedro alfa. Gente, o que é plano bissetor do diedro? Nessa imagem eu tenho aqui os meus 4 quadrantes, tudo bem? Lembrem-se que começa a contar da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então aqui é o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Ou seja, os planos bissetores, eles dividem, né, um ângulo do diedro em 2 ângulos iguais, formando 45 graus, no caso, com os planos vertical e horizontal. Tudo bem? Então, esse plano aqui, ó,
esse plano bissetor, ele está dividindo o primeiro quadrante e o terceiro quadrante com um ângulo de 45 graus. Ou seja, ele é o meu plano bissetor ímpar, porque ele divide o primeiro e o terceiro quadrante, 1 e 3, ímpares, tudo bem? O mesmo vale para esse em azul, que seria então o meu plano bissetor par, porque ele divide o quadrante 2 e o quadrante 4, né, com um ângulo de 45 graus. Tudo bem? Bom, voltando aqui. Então, nós sabemos que no caso de 90 graus, os espelhos planos são perpendiculares entre si. No caso, então, eu terei 360 por 90 igual a 4, subtraindo 1, que é o do meu objeto, então eu tenho a formação de 3 imagens para qualquer posição do objeto entre dois espelhos. Tudo bem? Então, as 3 imagens assim distribuídas, nós temos imagem P1 obtida por simples reflexão do espelho E1. Imagem P2 obtida por simples reflexão no espelho E2. Tudo bem? E a imagem P3 é obtida por dupla reflexão. E aqui nós temos alguns personagens importantes, né, na nossa história, na ciência, como Leonardo da Vinci. Nós temos aqui Michelson e Morley. Na verdade, o único que aparece na foto aqui é o Michelson. E nós temos aqui Albert Einstein. Tudo bem, gente? Espero que não tenham ficado com dúvidas, que tenham entendido. E caso tenham dúvidas, podem estar me mandando, estar me perguntando, né, que eu esclarecerei as dúvidas de vocês. Bom, façam os exercícios propostos deste módulo e até a próxima aula. Bons estudos!